podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. O Vítor Silva Costa é ator, é o convidado neste episódio do Teatro e eu agradeço ao Vítor Silva Costa por vir ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Olá, Vítor, e obrigada. Olá, Mariana. Por teres vindo. Olha, para apanharmos assim rapidamente as tuas coordenadas, onde é que te vamos poder ver ou continuar a ver nestes princípios de 2025? Então, no espetáculo Rei Édipo do Silly Season vamos estar em digressão deste espetáculo que já estreou em 2023 no CCB e com a farsa de Inês Pereira no Teatro Variedades, com a encenação de Pedro Penin. Não é assim tão comum um espetáculo viver tanto tempo, não é? No caso do Rei Édipo. Não, na verdade nós já não fazemos o Rei Édipo há mais de 6 meses. Foi uma proposta do Teatro de Amarante que surgiu assim no final do ano e vamos poder voltar a este espetáculo que eu pessoalmente tenho um carinho especial. Sim. Gosto sempre de perceber quando acontece isso na vida de um ator, ou seja, espetáculos que vão e voltam. Aquilo está numa gaveta mais ou menos acessível do teu cérebro? Tens de ir escarafunchar muito para ele regressar de novo ao teu corpo? Como é que é? Depende muito dos espetáculos. O trabalho que eu tenho feito com o Silly Season tem sempre um lado muito pessoal, no sentido em que não existem propriamente personagens, mesmo estando nós a fazer o Rei Édipo, que tem personagens clássicas do teatro clássico, há sempre um lado muito que se identifica com cada um dos atores que está a desempenhar os papéis dentro do espetáculo que estamos a fazer. E isso cria uma ligação mais rápida quando voltamos a eles, porque é quase como se voltássemos a uma memória que também é nossa e não só de um trabalho. E isso facilita. Mas eu tenho sempre muita dificuldade em voltar a um lugar pelo qual já passei, em cena, porque tendo sempre, numa primeira fase, a tentar repetir uma ideia qualquer e essa ideia não me agrada artisticamente. Portanto, é uma luta sempre voltar a espetáculos que já foram feitos. Ok. Repetir não é uma boa ideia? Não é um bom caminho para voltar a fazer? Eu acho que não. Acho que há coisas, naturalmente, que têm de ser repetidas ou, de alguma maneira, feitas de uma forma mais próxima daquilo que foi feito, mas eu acho que repetir, quando o espetáculo já está estreado, não é uma boa premissa, porque bloqueia uma ideia qualquer de frescura e de comunicação com o público. Olha, queria começar por te falar da tua vida no teatro, por causa de um espetáculo que fizeste no princípio de 2024, justamente chamado Uma Vida no Teatro. Uma encenação da Cleia Almeida, aliás, a estreia da Cleia Almeida na encenação. Como é que te aparece o desafio para fazer aquele John? Já conhecias a Cleia? Já tinham falado sobre isso? Já conhecia a Cleia, já tinha trabalhado com ela num outro espetáculo do Lama Teatro, da companhia do João de Brito, e foi durante esse espetáculo, esses ensaios dessa peça, que a Cleia me falou nesta peça, numa vida no teatro. Ela já tinha visto esta peça em Londres há uns 10 anos e a partir daí que ficou com esta vontade de levar à cena uma peça que ela tinha odiado ver em cena em Londres. Ela pensou sempre que, isto é uma inconfidência, mas ela fala disto tranquilamente. Ela já confidenciou a várias pessoas. E ela ficou muito indignada com aquela encenação e para além do que a peça significa e que significou para ela naquele momento, ela ficou sempre com uma ideia qualquer de eu consigo fazer isto de uma forma mais interessante. E acho que fez, porque eu vi de facto a outra versão e não era boa. O texto é do David Mamet, dramaturgo americano, contemporâneo, vivo. Sim. E é isso, é a primeira encenação dela. Há uma grande vantagem, acho eu, nesta encenação, que é o facto de ela ser uma atriz muito sensível e os personagens serem 2 atores, estarmos a trabalhar. Na verdade são 2 atores em cena, mais um ator fora a dirigir atores em cena que estão em cena. Portanto é teatro dentro de teatro, dentro de teatro, como Shakespeare tanto gostava. E de repente criámos uma ligação muito próxima e a Cleia, de alguma maneira como eu, vive num universo de uma ansiedade e uma sensação de que está sempre em falha. E isso ligou-nos muito aos 3, não só a mim e a Cleia, mas a mim, ao Alfredo e à Cleia, porque estávamos ali os 3 no mesmo barco e a tentar segurar-nos uns aos outros, e isso foi muito bonito. A sensação de estar em falta com quem? Com expectativas? Eu acho que acima de tudo é com expectativas internas. Agora falo por mim, tem a ver com uma ideia. Eu
tem a ver com o eterno e constante síndrome do impostor, que é achar a qualquer momento que vão descobrir que eu sou uma fraude. que é uma realidade que está presente na minha vida com muita frequência. E agora lido com isso de uma forma mais saudável, mas é isso. E não tem só a ver com fazer bem ou fazer mal. Tem a ver com a possibilidade de falência, seja de trabalho, seja pessoal, seja financeira. Esta ideia de que se eu não fizer as coisas de determinada maneira, ou pelo menos como eu acredito que elas são, amanhã posso estar noutro lugar. E eu não lido muito bem com isso. Portanto, essa sensação de falha tem a ver com essa ideia de falência, acho eu, e de fraude. Neste momento da tua vida não há um outro lugar onde queiras estar ou imagines que queiras poder vir a estar sem ser teatro, a televisão, a representação? Não. Eu sempre quis ser músico, na verdade. Sim? Sim, guitarrista. Não desde pequeno. Na verdade, eu estava muito mais ligado ao desporto antes de começar a estudar teatro. Mas eu penso muitas vezes que se trabalhasse como ator, se não fizesse teatro, televisão e cinema, gostaria muito de ser guitarrista de uma banda de pós-punk. Uma coisa assim, mais alucinada, talvez. Mas chegaste a aprender, a aprender guitarra, e a tocar as dunas, como toda a gente. As dunas, sim, foi a minha primeira aproximação à guitarra. Mas sim. Qual era a banda de que quererias fazer parte hoje, se dessem essa possibilidade? Hoje em dia gostava muito de fazer parte de uma banda que começa agora a surgir com mais presença, que são os Fontaine DC, mas se pudesse ia aos Led Zeppelin, sim. Uma vida no teatro, de volta a esse espetáculo. Há dois atores, como estavas a dizer, de gerações diferentes, que se encontram no teatro, e tu eras um desses atores a fazer de ator. O que é que aprendeste com a tua personagem nessa peça? Levaste alguma coisa, algum conselho, sábio ou não, que tenhas levado dali para a tua vida fora do teatro? Sim, foi na verdade a primeira vez que eu trabalhei em cena com apenas outro ator. E isso muda drasticamente a forma como o trabalho, pelo menos da minha perspectiva, muda drasticamente a forma como o trabalho se vai desenrolando. O suporte da contracena é só numa pessoa e essa escuta tem que estar completamente ativa naquela pessoa. Não sei o que é que levei, o que é que não levei, mas aquilo que eu senti durante o processo, porque eu acredito muito nos processos mais do que propriamente no resultado final, foi que talvez foi o momento do meu percurso onde a minha escuta esteve mais ativa para o outro. Eu tento sempre acreditar que o trabalho é sobre escuta, acima de tudo, mas quando há mais gente, há mais possibilidades de expressão, de te conseguires refugiar e de repente estás só a ver de fora. Ali não me consegui nunca estar de fora. E isso obrigou-me a estar sempre muito conectado com o outro e acho isso muito importante e senti-me muito presente. E acho que foi isso que eu levei, na verdade. De mais relevante foi o estar no presente, a pensar o presente e não a pensar o que é que vou fazer a seguir. Mas tenho que estar aqui porque estou a ouvir esta pessoa e a ver esta pessoa em cena. O que é mais importante para uma contracena correr bem? É isso? É a escuta? É a escuta. Eu acho que é a escuta. Eu acho que é mais a reação do que propriamente a ação. Claro que as propostas de cena, e é importante... E eu sinto mesmo que é importante tu levares uma perspectiva sobre as coisas, seres proativo na cena, no pensamento sobre ela e sobre o que estamos a fazer, mas se não escutarmos, há sempre uma barreira que nos vai impedir de levar a cena para outro sítio e de levar o pensamento e o debate para outro sítio. Portanto, acho que a escuta é o ponto de partida base para... Depois logo se vê se fazemos bem ou não o que estamos a fazer. Mas se nos ouvirmos uns aos outros, eu acho... Não só no teatro, na verdade. Sim, vale para o resto. Acho que vale para o resto, sim. Era um espetáculo que tinha também a ver, de certa maneira, com a aprendizagem, não é? O que é que passa de uma geração para outra. A ti, quem é que te ensinou mais nesta tua vida no teatro? Quem é que mais aprendeste? Há assim alguma figura tutelar? Ou é uma responsabilidade dividida por muita gente? É dividida por muita gente, mas eu tenho sempre uma pessoa... Curiosamente vou fazer um espetáculo com um texto escrito pelo Zeferino Mota, que é um professor de História do Teatro da minha escola no Porto, na Academia Contemporânea do Espetáculo. O Zeferino foi o meu primeiro contacto mais próximo com o que é esta coisa do teatro, o que são os grandes autores, o que é estar em palco, o que é que isso significa, como é que isso pode, de alguma maneira, mudar-nos a vida, no sentido em que
podemos olhar para as coisas de outra maneira, de uma forma mais profunda, com mais tempo, com mais qualidade. E o Zeferino trouxe-me isso numa fase... Quando entrei na escola, na ACE, tinha 16 anos, 17, portanto era um miúdo parvo. E bastante distraído com o que estava à minha volta, e de repente ele trouxe-me foco. Portanto, mais do que um mestre ou sei lá, o Zeferino foi a pessoa que me permitiu olhar para o teatro como um lugar de pensamento, mais do que de virtuosismo ou de o que quer que seja. Percebeste isso, essa importância logo na altura, ou é uma leitura retrospectiva? É uma leitura retrospectiva, completamente. Na altura não percebi minimamente. Aliás, eu durante esses anos que estive na escola no Porto, antes de vir para o conservatório, era completamente inconsciente ainda. Ou seja, eu acho que é uma coisa que tu vais adquirindo, vai ficando no teu corpo e na tua cabeça, mas só, sei lá, eu se pensar de uma forma muito racional, há 2, 3 anos, 4 se calhar, é que consigo fazer esta relação com a distância de vida. É uma coisa curiosa da profissão de professor, não é? Perceber que esses efeitos só vão... Sim, só daqui a uns anos é que eles vão reconhecer. Frustrante, na verdade. Parece que estás a trabalhar a longo prazo e não estás a trabalhar no presente. Mas sim, se tivesse que dizer um nome, o Zeferino... Aliás, o Zeferino é sempre um nome que me vem mais rapidamente ao pensamento. Este espetáculo de que estávamos a falar foi a estreia da Cleia Almeida a encenar. Tu pensas também algum dia entrar por esse lado da encenação? Passa-te pela cabeça experimentar esse outro lado do espelho? Ainda não me passou isso pela cabeça, e tenho muito medo dessa responsabilidade e dessa responsabilidade, sim. Acho que é isso. Tem a ver com eu sentir que não sou capaz de estar nesse lugar porque não tenho não só ferramentas, mas a sensibilidade dessa posição. Gostava, sim, talvez daqui a uns anos, mas mais rapidamente me imagino, por exemplo, a realizar do que a ensinar. Sim. Porque acho sempre que realizar há uma fonte de apoio maior do que na encenação. Porque tens o diretor de fotografia, tens eventualmente o anotador, tens uma equipa de assistentes que te podem, em equipa, levar a esse lugar. Em encenação também tens o assistente de encenação e outras pessoas, mas parece-me um trabalho mais solitário, de criação, e isso assusta-me. Portanto, prefiro deixar para quem faz isso muito bem. Ok, o cinema é construído com mais cabeças a não sei se com mais cabeças, mas na minha perspectiva daquilo que é a minha experiência no teatro e no cinema e na televisão, parece-me que atrás da câmara as coisas conseguem ser geridas de uma forma mais dividida. Posso estar errado, mas é isso que eu sinto. Já que falamos de televisão, tens feito muita televisão também, novelas, séries televisivas. Gostava de saber qual era a tua relação de criança com a televisão. Era de acordar ao sábado de manhã e ver os desenhos animados antes de ir para o treino de futebol. Era essa. Okay. Eu, na verdade, não via muita televisão, nem tenho grandes referências de programas e de desenhos animados. Tenho os que eram transmitidos ao sábado de manhã. E é aquela coisa clássica de acordar, pegar nos cereais e sentar-me no sofá a ver os desenhos animados ao sábado de manhã. Mas isso é muito engraçado. Estava a perguntar-te isto justamente porque se calhar fazes parte... Bom, isto é a minha análise sociológica palpite, mas se calhar fazes parte da última geração ou de uma das últimas gerações que consumiu televisão dessa forma. Ou seja, há estes canais, há esta programação a estas horas e é isto que vamos ver todos. Sim. Havia o zapping, não é? Mas não havia o voltar para trás ou o escolher qualquer coisa a qualquer hora. Essa televisão que tu consumiste é uma coisa muito... a palavra é a mesma, televisão, mas é uma coisa muito diferente, não é? Da televisão hoje. Sim. Mudou muito mais do que o teatro, não é? Se calhar nesse sentido, nos últimos anos, a televisão. Eu acho que sim. Eu acho que a velocidade que a televisão e os mídia estão a ser e vão sendo alterados é assustadora. Assustadora não no mau sentido também, em termos de velocidade. Agora, a internet, as redes sociais, tudo o que isso implica... E não foi assim há tanto tempo, se pensarmos bem. Pois não. Eu não sou muito saudosista, não acredito nesta coisa de há 10, 15 anos é que era bom e dávamos mais valor às coisas. Não acho que seja completamente mentira, porque quando tens menos tendes a focar mais a tua atenção, mas há uma nostalgia associada a isso, claro que sim. E acho que as coisas mudaram muito, acho que vão continuar a mudar ainda mais. Mas eu nunca tive, na verdade, uma relação muito... Eu não tenho, por exemplo, esta coisa de
agora que trabalho com pessoas que de facto fazem televisão há muitos anos e que aparecem nos ecrãs há muitos anos, eu nunca tive esta coisa de eu gosto tanto desta pessoa, admiro tanto esta, porque eu não tenho uma relação muito próxima com a ficção em televisão. Não vias muito? Não via muito, porque estava muito, mais uma coisa que parece muito distante, mas não é. Brincava muito na rua com os meus amigos, jogava muito à bola com eles na rua, às escondidas, esta coisa. A minha tia, era onde eu ficava depois da escola lá no norte, tinha uma rua onde não passavam carros e havia mato e tudo e mais alguma coisa, animais, portanto nós estávamos sempre no meio da rua como selvagens a brincar, portanto não havia esta relação com a televisão e não tive isso durante muito tempo, e mesmo na minha casa, na casa dos meus pais, não havia esta coisa da televisão estar ligada enquanto estamos em casa para fazer companhia, não existia muito, e portanto não tenho esta relação próxima com uma televisão de referência. Sim, de ser uma coisa que tu vias como miúdo e há ali um glamour qualquer de querer fazer parte. Não. Aliás, quando eu comecei a estudar teatro e quando comecei a estar mais por dentro daquilo que é as pessoas que fazem disto vida em Portugal principalmente, era sempre muito surpreendente ver as caras associadas a uma ideia qualquer de fama ou de qualidade. Este ator é muito bom no que faz, ou esta atriz é muito boa no que faz. Para mim, não me dizia grande coisa. E eu acho que transporto isso um bocadinho ainda para hoje. Esse fascínio eu tenho em relação à profissão, não em relação às pessoas. Dobrar desenhos animados e personagens de animação é uma coisa que te liga diretamente a esses sábados de manhã colados ao ecrã? Sim, eu fiz agora uma dobragem para um filme de animação e foi a primeira vez que fiz, na verdade. Foste um Transformer? Fui um Transformer, que na verdade são uns desenhos animados que eu não tenho ligação, não tive. Mas sim, mas de repente eu estava a gravar as vozes com o Tiago, com o diretor de casting, e às tantas parei e comecei a rir porque de facto parecia que estava a ver-me de repente estava a ver-me de fora a fazer uma coisa que eu jamais pensei fazer e jamais acreditava que fizesse, e mais uma vez levou-me a este lugar nostálgico de uma ideia qualquer de felicidade. Estar a comer cereais no sofá. Sim, eu acho que sim, porque eu continuo a comer cereais no sofá ao sábado de manhã. Se calhar agora não haver não, agora não. Zorro. Não, exato. Tu entras para a televisão por essa imensa porta chamada Morangos com Açúcar. É a tua primeira experiência? Acontece como? É um casting? Acontece como um casting, sim. Eu estava no último ano da Escola de Teatro no Porto, no início do segundo semestre, e abre um casting no Teatro da Trindade, um casting para o país inteiro. Sei que se inscreveram 15 mil pessoas. Assim, uma barbárie, assim, uma coisa bárbara. Gente. É uma fila muito grande. É uma fila muito grande e eu fui uma das pessoas que se inscreveu, sim. Fui à internet, inscrevi-me, apanhei o comboio para Lisboa, fiz o casting, voltei para o Porto, a pensar, pronto, foi giro. Tive 8 horas à espera nesta fila imensa e voltei para o Porto e continuei o meu curso. 3 semanas depois ligaram-me a dizer que tinha ficado para uma fase final de um novo casting. Voltei a Lisboa, já nos estúdios da Plural. E pronto, e 1 mês e meio desde o primeiro casting, pronto, fiquei na série e... Estavas a gravar coisas. Estava a gravar coisas e fiquei cá em Lisboa durante 6 meses. Voltei para o Porto para acabar o curso, porque o meu objetivo era mesmo acabar o curso. Mas curiosamente, antes de decidir inscrever-me para o casting, eu já tinha a vontade e a ideia de sair do Porto e de querer estar noutro lugar. Não obrigatoriamente em Lisboa, mas Lisboa parecia-me atrativo nesse sentido. E pronto, e depois terminei o curso no Porto e vim para Lisboa, para o Conservatório. Tu já tinhas sido espectador dos Morangos com Açúcar? Já. As 2 temporadas imediatamente anteriores à que eu fiz, mais a última, na verdade, foi uma que eu fui passando os olhos de vez em quando chegava da escola, em casa da minha tia, que ficava comigo, eu ia passando os olhos pela série. Mas lá está, eu achava graça, mas não tinha esta relação de fascínio com os atores, principalmente. Mas achava graça, sim. E foi o teu primeiro contacto com a ideia de exposição, de reconhecimento na rua? Foi horrível. Foi horrível. Não foi glamouroso? Não foi, eu acho que não é glamouroso, nunca, não é, para mim pelo menos não é, nem acredito que... Foi horrível porque eu sempre fui e sou uma pessoa muito... que tem vários problemas sociais de lidar com pessoas
de uma forma tranquila e serena. Tenho sempre uma ansiedade social muito, muito grande. Não porque não gosto de pessoas, mas porque não sei lidar com elas, muitas vezes. E quando, de repente, as pessoas interagem comigo e, no início, eu nem me apercebia porque é que era. De repente, estavam só pessoas a falar comigo. Eu comecei a fechar muito, comecei a ficar muito autoconsciente, comecei a ficar muito fechado em mim próprio, e houve uma altura em que só saía de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Não que fosse abordado como o Brad Pitt, não tem a ver com isso, mas de repente 2, 3 pessoas abordarem-me já era esquisito para mim. Isso fez-me... A possibilidade das pessoas... A possibilidade de... Às vezes tem mais a ver com isso. Tem mais será a ver que esta pessoa está a olhar por isto? Sim. Depois, lá está, depois começas a relativizar e começas a perceber que é normal. As abordagens das pessoas, até hoje, são sempre muito simpáticas e jamais teria a coragem de maltratar as pessoas por virem ter comigo para dizer o que quer que seja. Mas ainda hoje não se lida muito bem com isso. Nesse início do teu percurso formal, digamos assim, em direção ao que hoje és, começa no Porto, estavas a explicar, na Academia Contemporânea do Espetáculo. Com 16 anos, como é que foste lá parar? Sabias que existia uma Academia Contemporânea do Espetáculo onde se podia aprender a ser ator? Como é que descobriste? Não sabia. Nem fazia ideia, nem queria ser ator, na verdade. Foi uma questão de sobrevivência. Porque eu era muito ligado... Sobrevivência, não literal, mas eu era muito ligado ao desporto, fazia desporto e a minha vida sempre foi o desporto. Só que... O futebol em particular, sim. O meu pai é muito ligado ao futebol, ainda é. O meu irmão, mais novo do que eu, continua a ser muito ligado ao futebol, portanto eu também passei por essa fase. Só que houve ali uma altura em que eu levava aquilo muito a sério e de facto o desporto poderia ser a minha vida, porque esse era o meu objetivo naquela altura. E tive uma lesão, uma coisa chata na altura, e decidi de um momento para o outro, porque o médico me disse que eu poderia, depois de ser operado, poderia continuar a jogar futebol, mas nunca estaria a 100%. E eu naquele momento, sem pensar, disse, então não quero mais. E pronto, e a partir daquele momento não voltei a treinar? Não voltei a treinar. Decidi, o meu pai queria mais do que eu, que eu continuasse, mas eu decidi que não. Estive alguns meses assim à toa a tentar perceber o que é que iria fazer porque aquele era o meu objetivo. Até que surgiu, através de uma amiga da minha mãe, a ideia de fazer provas para uma escola de tipo, por cima de 16 anos, estava naquela fase em que tinha que escolher. Preciso escolher o curso. E eu fui fazer as provas. Fiz um monólogo, fiz uma prova de canto, uma prova de corpo, uma prova de não sei das quantas, e lá está. Tal como o casting dos Morangos, achei sempre que voltaria e a minha vida continuaria longe daquilo. E pronto, e depois passei à fase seguinte das provas e acabei por entrar na escola. Ainda não sei muito bem como, hoje, mas porque foi horrível. Sentiste que não correu bem? Foi absolutamente horrível, foi mesmo medonho. Porquê? Porque é esta coisa consciente de o que é que eu estou... Porque eu lembro-me de estar a fazer um monólogo e pensar, quem és tu? Porquê é que estás aqui? Foge, tipo, isto não faz sentido nenhum. Vai-te embora. Estás a fazer com que as pessoas percam o seu tempo. Foi mesmo muito desconfortável. Mas de alguma maneira viram nesta fragilidade toda que eu tinha ali, sei lá, alguma coisa. E cá estou eu. Mas isso é curioso, porque uma coisa que nos faz sentir isso, o que é que eu estou aqui a fazer, não é óbvio que se queira de facto continuar a fazer aquilo. Tu tinhas qualquer coisa, algum radar sintonizado com aquele ambiente. Sim. E eu acho que mesmo quando eu soube que tinha ficado na escola, houve uns dias em que eu não queria ir. Eu pensava sempre, eu não vou ser capaz, não tem a ver capaz de executar as coisas bem, mas eu não vou ser capaz de lidar com esta constante exposição, com esta constante avaliação por parte de outros num sítio e em coisas que eu não tenho a mínima noção do que são, nem teórica, nem prática, não tenho as mínimas capacidades técnicas para nada, não tenho um pensamento sobre o que é o teatro ou a arte, não tenho, porque nunca tive cinema, sim, sempre fui ao cinema, mas não tenho ninguém na família que seja ligado às artes, nem ao teatro, nem a outra coisa qualquer, portanto era tudo novidade para mim, e a novidade deixou-me e ainda me deixa assustado,
porque eu tenho uma relação oposta muitas vezes com a novidade, que em vez de ficar entusiasmado e querer muito descobri-la, fico a ver de fora e com receio de aproveitar. E esses primeiros meses foram difíceis, mas curiosamente, de uma forma muito drástica e inconsciente, comecei a gostar muito daquele lugar. Comecei a gostar muito daquelas pessoas. O sítio onde era a escola agora já não é naquele lugar. O sítio era muito bonito, era muito bom ir para a escola. Foi a primeira vez na minha vida em que eu tinha vontade de ir para a escola. E isso, mais do que o teatro e a vontade de fazer teatro e de vontade de ser ator e de querer ser bom ator, foi eu sentir ali a meio do primeiro ano da escola que eu gostava daquele sítio e queria ir para aquele sítio. Eu tinha motivação para ir para aquele sítio. E como aluno da escola, tiveste uma adolescência já com preocupações e horários de profissional, ou foi uma adolescência de adolescente com tudo aquilo a que se tem direito? Porque há muita gente que passa pelas escolas artísticas nestas idades e que tem esse duplo sentimento, não é? Que é maravilhoso por um lado, Sim. por outro, coisas próprias daquela idade ficaram por fazer. Como é que foi contigo? Eu acho que eu tive isso, tive essa dualidade, tive entre escola e trabalho, porque fui fazendo espetáculos na altura. Comecei a fazer espetáculos no segundo ano da escola, portanto com 17. Mas eu acho que não deixei de fazer as coisas que se dizem próprias da altura. Aliás, até fiz com bastante regularidade. E que variam de pessoa para pessoa, não? E que variam de pessoa para pessoa. O que muitas vezes colidia com o lado profissional das coisas. Porque lá está. É uma realidade que, se não for bem gerida, principalmente com idades como aquelas, pode rapidamente entrar em colisão. E foi isso que aconteceu a dada altura. Eu não soube lidar com aquilo, não soube ser regrado na parte profissional. Isso depois afetou a escola e afetou a minha vida pessoal e, portanto, aquilo andou ali em loop. Mas também passou rapidamente, foram 6 meses, acho eu, desta loucura. E depois voltei só a estar na escola, porque percebi que não estava a ser bom para mim. Percebi porque me foram dizendo também. Mais do que percebi por mim, os professores, e o Zeferino foi uma dessas pessoas, foi-me tentando puxar para um lugar mais consciente e mais real daquilo que eu achava que era estar numa escola e viver a vida artística e o Porto e tudo o que isso significa. E que tem de maravilhoso, mas que pode ser muito difícil de gerir. E foi. Mas não me arrependo de nada, claro. Portanto, o teatro na tua vida vem por causa da falência do futebol, não é? Por esse sacar. Sim. Num universo paralelo, estaria a entrevistar-te num podcast desportivo qualquer. Sim. Porquê que és do Benfica? Por causa do meu pai. Porque geograficamente tudo indicaria que serias, não é? Mas, por acaso, na cidade, no norte de Portugal, há Pois, ok, também estou a generalizar. Sim, é mas há uma falange de apoio gigantesca do Benfica. O meu pai e o meu avô paterno são benfiquistas, posso dizer, doentes. O meu pai foi ficando menos doente com o passar dos anos, mas eu herdei isso do meu pai, sim. O meu pai, eu lembro-me das memórias que eu tenho com o meu pai de miúdo. Olha, em frente à televisão, são a ver o Benfica e não propriamente a ver ou novelas ou notícias. São com o meu pai a ver o Benfica e ser uma coisa feliz. Tenho memórias felizes desses momentos. Na tua vida, a alegria do futebol tem algum paralelo na vida? Porque essa é uma coisa de felicidade meio em bruto, não é? De ver uma multidão de adultos racionais sim. Muito felizes porque outros adultos estão a correr atrás de uma bola. É uma coisa muito... Se pensares bem, é muito bizarro ver 22 jogadores mais 3 árbitros atrás de uma coisa redonda para pôr em 2 balizas. Tipo, de repente é estranho a ver 60 mil pessoas que ficam a vibrar muito com isto. E é muito real essa felicidade, essa alegria. E é muito real porque é quase como se tu fizesses parte, não é? Sim. As pessoas, no futebol em particular, é um desporto em que tu sentes que mesmo que fazes parte, que o teu clube é uma parte de ti e tu também és uma parte do clube. E o meu pai tinha isso claramente. O meu pai sofria muito quando o Benfica perdia. Eu vi o meu pai chorar. As únicas vezes que eu vi o meu pai chorar foi a ver o Benfica. Não foi porque estava triste com a vida, ou com o trabalho, ou com a família. Foi porque o Benfica perdeu. Isto é muito bizarro. Mas ao mesmo tempo há um lugar de uma emoção muito básica que liga as pessoas. E isto para mim é muito importante porque as memórias isto é injusto, mas as memórias que eu tenho com o meu pai a ver futebol são sempre muito felizes.
porque é isso, porque de repente o lado racional e a emoção mais básica vem para este sítio da felicidade extrema, porque uma coisa redonda entrou numa baliza. E ainda por cima nós não tivemos nada a ver com aquilo. Nós não tivemos nada a ver com isso, mas sentimos que temos de alguma maneira, porque estamos ali, estamos a ver, estamos a apoiar, e somos sócios e pagamos as cotas, e de repente fazes parte de uma coisa que na verdade não fazes, e isso é muito engraçado. Eu, curiosamente, cada vez mais venho... Também estás a ficar menos doente? Sim, estou, e porque tenho feito outras descobertas no desporto, como o ténis e a natação, que são coisas que me têm dado muito prazer, e portanto o futebol e essa loucura do futebol têm ficado um bocadinho mais afastadas. A alegria que obtens do trabalho é de uma espécie diferente dessa alegria do desporto? Isso é uma pergunta engraçada, porque eu não sei, eu acho que a base é a mesma, da adrenalina e da emoção. A mesma no sentido de eu não sei porque é que gosto tanto do que faço. Não tenho claro na minha cabeça porquê. Sei que gosto, que tenho vontade de vir para o trabalho. Aquilo que eu sinto, na verdade, é que eu sou muito mais inteiro no trabalho do que na minha vida pessoal. E isso é muito estranho, às vezes, para mim. Mas deixa-me... Eu fico muito confortável a trabalhar. E o trabalho, para mim, ocupa-me muito tempo, geralmente, porque, felizmente, tenho tido muito trabalho. E acho que vai ao encontro das emoções básicas daquilo que é ver um jogo de futebol e ver a tua equipa a marcar um golo, que é sempre que eu penso em ensaiar, em filmar ou em fazer espetáculo, eu estou nesta ânsia antes do jogador bater o penalti, que é, bora, vamos, está quase a chegar a hora, bora. E isso, se calhar, tem um paralelismo muito eficaz com o futebol. É onde sentes que estás no teu melhor, é a trabalhar, a fazer o que fazes. Sim, mesmo que seja muito canastrão no que estou a fazer. É verdade. Mesmo que esteja a fazer muito mal o que estou a fazer, ou que esteja a fazer uma canastrice pegada, é o lugar onde eu me sinto melhor, sim. Canastrice é uma ótima palavra para falar disto, de um espetáculo que fizeste há uns anos no Dona Maria II, um espetáculo do Teatro Praga chamado Worst Of, que era uma espécie de passar em revista do teatro português no seu pior, sim. Uma antologia ao contrário, não é? Certo. Também com um lado de provocação, porque muitas daquelas peças são obras canónicas que estudamos na escola, etc. O que é que tu fazias no Worst Of, lembras-te? Sim, nós fazíamos, na verdade, aquilo era dividido, a Praga, digo, o Pedro, o Diogo Bento, a Cláudia e a Pati estavam num patamar acima, numa espécie de janela onde interpretavam as peças canónicas, e eu, o Rogério Samora, a Márcia Breia e a São José Correia estávamos num patamar de baixo, no palco, a comentar o que estávamos a ver. E a comentar de uma forma jocosa tudo o que víamos e o quão mau aquilo era. E a minha figura, na verdade, era o jovem que queria fugir ao eterno ódio que os mais velhos, que o clichê dos mais velhos tem em relação ao que se faz no teatro, às coisas novas que se fazem no teatro. Naquele caso não eram coisas novas, mas era a ideia de isto é mau, e o que é um espetáculo mau, o que é um texto mau, é a eterna discussão ainda que é importante que se mantenha. E a minha figura era uma figura de contraponto com eles os três. Eles estavam sempre numa crítica feroz de isto é horrível, isto não devia ser feito, isto não tem lugar neste palco do Teatro Nacional. E a minha figura contrapunha sempre com porquê? Vamos dar oportunidade, vamos ouvir, vamos pensar sobre. Isto tinha, claro, um duplo sentido, um triplo, um quádruplo sentido, porque o que estávamos a ver eram peças canónicas. E eu, figura nova, a defender as peças canónicas, quando geralmente são as figuras mais velhas a fazê-lo. Porque, na verdade, estas peças canónicas, e o espetáculo chama-se Worst Of, que era o pior de, mas ao mesmo tempo, e isso foi discutido nos ensaios, é o pior, mas também pode ser o melhor. E nunca sabemos muito bem, depende sempre da perspectiva, do contexto. E, portanto, sei lá, a Maluquinha de Arroios é um texto hilariante, mas que, se pensarmos intelectualmente, pode não ser assim tão interessante fazê-lo hoje, por exemplo, mas se calhar é, mas se calhar não é. E este debate eterno foi aquilo que eu acho que o Pedro também e o José Maria Vieira Mendes quiseram pôr em cena e perceber como é que funcionaria. E eu diverti-me muito a fazer. Até porque o Teatro Praga também estava dentro desse pior, não é? Exatamente. Não aliás, saltaram fora do barco. O espetáculo acaba com, mais uma vez, o teatro dentro do teatro, e em que eles, a companhia, e há um momento em que nos misturamos todos a fazer uma peça
canónica também, mas o espetáculo termina com uma inusitada sequência de palavrões em que repetimos o mesmo que eles fazem, ou seja, é esta coisa deles se incluírem naquilo que é o pior e de se incluírem naquilo que tanto criticam. Isso é muito refrescante, porque é olhar para dentro, não é? Diz-me uma coisa péssima que tenhas visto recentemente, em teatro, cinema, televisão. Vem-me imediatamente uma coisa que eu vi há não muito tempo. Queres que diga o nome? Que fica contigo. Por Fica mim, a sim, responsabilidade. claro. Queres muito saber, não é? Eu quero saber, mas pronto, como sei que há sensibilidades... É terrível porque as pessoas não merecem isso. Mas posso dizer que foi um espetáculo na Boutique da Cultura. Pronto. E porquê é que foi mau? Porquê que foi mau? Porque era muito, 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 muito problemático. O texto era muito misógino, era muito xenófobo e era feito de uma forma literal. E, portanto, para mim foi muito mau porque acredito que tenha havido, mas não me parece que tenha havido sensibilidade nem pensamento sobre o que estavam a fazer. De uma forma inteligente, não quero ser pretencioso, mas perceber o que se passa, e o teatro também tem essa função de comunicar e de provocar e de debater aquilo que se está a passar, e não houve essa sensibilidade neste espetáculo. E depois a luz era horrível, tudo era bastante mau, era tudo bastante mau. E pronto, e é isso. E quando acontece que nos vemos a nós próprios no meio de uma coisa, enfim, de um projeto, um espetáculo, o que for, que é mau, de repente nada daquilo tem a ver contigo, tudo aquilo te parece desajustado, mas há um compromisso e é preciso ficar, e depois o nosso nome vai ficar associado àquilo, e é preciso dar a cara, e etc. Já te aconteceu isto com gravidade? Com gravidade não, nunca me aconteceu, mas já estive uma ou outra vez em espetáculos em que pensei, não quero estar aqui, isto não faz sentido, e foi sempre uma coisa foi um espetáculo, só que eu senti isto de uma forma muito presente e que foi bastante doloroso, porque foram 2 meses de ensaios, mais 2 meses e meio em cena, e foi muito doloroso porque eu apercebi-me rapidamente que aquilo não era um lugar seguro e próspero na criatividade. Portanto, era uma espécie de autocracia ditatorial de uma encenação e de uma ideia qualquer que havia para a peça. Só que existem os compromissos, não é? E tu tens que levar a tua mochila às costas até ao fim, e foi o que eu fiz. Eu tenho sempre o cuidado, ou tento ter pelo menos o cuidado de não ser rude quando trabalho, mesmo que não me identifique ou que não goste ou que esteja completamente, que me oponha completamente ao que se está a passar e ao pensamento que se está a ter, mas esse foi mesmo muito doloroso de ter. E a minha maneira de lidar não foi em confronto, foi mais uma vez, como em muitas alturas da minha vida, foi em contenção. Foi, vou fingir que não existo, para ver se não dão por mim, para ver se isto passa mais rápido. E isso depois faz-te ter cautela e pensar em muito mais coisas quando aceitas um projeto seguinte? Sim, muito mais. E isto também tem a ver muito com as pessoas com quem fui trabalhando nos últimos anos, em particular com a Praga e com o Pedro, com o Penin, e com o Silly Season, com quem tenho trabalhado muito. Eles fazem-me pensar muito e pôr-me num lugar de constante questionamento. E curiosamente, eu estava a jantar com uma amiga, com a Alice Azevedo, que é com quem vou fazer um espetáculo no final deste ano. E ela perguntava-me porquê que eu tinha aceitado fazer aquele espetáculo. E aquilo apanhou-me muito desprevenido, porque eu acredito sempre que faço... Eu não me identifico muito com espetáculos de virtuosismo, em que vamos ver grandes interpretações ou grandes textos. Esse tipo de teatro não é o tipo de teatro que eu... Claro que, para satisfazer o meu ego, eu gosto de personagens grandes, de personagens complexas e intensas, e eu gosto de interpretar esses personagens. Mas como artista, como pensador, como ator, como espectador, não me interessa ver isso no teatro. Interessa-me ver um pensamento sobre, interessa-me questionar, interessa-me poder sair da peça e debater sobre. E a Alice perguntava-me isso em relação ao espetáculo que vamos fazer. Porquê é que aceitaste fazer isto? Porque o contexto é muito especial. E eu disse, não sei bem, mas sei que quero estar nesse lugar do debate. E isto para dizer que, voltando ao início da tua questão, que é
esta coisa de pensar melhor no que vou fazer ou no que aceito fazer, tem a ver com isto, tem a ver com eu achar e eu querer estar num sítio que me ponha em causa, que me faça pensar e que me faça debater, mesmo que depois não seja o grande espetáculo do ano, ou quer que isso signifique. Prefiro estar nesse lugar e, portanto, as minhas escolhas vão sendo sempre nesse sentido agora, sempre que eu tenho a oportunidade de o fazer, não é? Vai sempre ser no sentido de, ok, isto é a proposta, isto vai-me fazer pensar e debater. Não estou muito interessado se vai ser um grande trabalho de interpretação da minha parte. Interessa-me no palco e na cena pôr-me a pensar também. É divertido trabalhar com os Silly Season? Apesar dos temas serem às vezes densos e intrincados. É muito divertido. É muito divertido porque nós somos todos do Norte. A Cátia não, a Cátia é do Algarve. Mas temos sempre essa energia que nos liga muito nos ensaios e há uma coisa que eu aprecio muito nas pessoas, que é o sentido do humor. E nós temos um sentido de humor muito, muito parecido. Eu, o Ivo, o Ricardo e a Cátia. E entendemos-nos com muita facilidade. E eu gosto muito deles porque há muito espaço para a falha. E nós estamos sempre em constante... Uma coisa meio perversa, quase da procura da falha. Nós queremos sempre falhar. E é sempre um sítio muito estranho. Tipo, vamos só fazer e depois logo se vê. Isto vai ser tudo esquisito, mas vamos. E esse lugar é muito libertador no trabalho com eles. Nós pedimos ao Ivo Saraiva e Silva, que um dos elementos fundadores do grupo, que te fizesse uma pergunta. Cá vai. Olá, Vítor. Surprise. Como eu sei que tu gostas muito de partidas em cena e gostas muito de as fazer, queria-te perguntar qual é que foi a partida que te fizeram em cena que te fez desmanchar em cena? Se há alguma, não é? Que eu já tentei fazer várias vezes e tu nunca te desmanchaste. Se nunca te tiveste desmanchado em cena, então qual é a partida que tu fizeste ou que te fizeram assim mais engraçada? Beijinhos. Que querido. Olá, gosto muito deste tema. Eu também gosto muito e sou muito próximo deste tema. Até parece que eu faço muitas partidas. Ele está a exagerar, está-me a denegrir. Não, faço mesmo. A partida que... eu nunca me desmanchei. A verdade é essa, nunca me desmanchei e muitas vezes não sei como, porque eu acho que ativo uma coisa qualquer de hiper foco que não me permite. Mas a que me deixou mais próximo, por acaso, foi no Worst Of, como é óbvio, não é? Foi o Diogo Bento, que eu exponho aqui, foi o Diogo Bento que, numa cena com a Cláudia Jardim, onde nós estávamos todos juntos, era uma cena em que eles eram... o Diogo era um padre e tinha o seu livro e nós estávamos todos em cena atrás dele enquanto ele falava e ele abre assim um livro com muita lentidão e as imagens que estavam lá eu não posso descrever porque não é simpático a esta hora, mas aquilo deu-me mesmo muita, muita vontade de rir. E foi o momento em que eu estive mais próximo de saltar para o outro lado e de me desmanchar completamente. Curiosamente, num dos espetáculos dos Silly, no Hotel Paraíso, eu fiz uma... Eu aí, por acaso, acho que me desmanchei, porque eu fiz uma partida ao Ivo e ele desmanchou-se porque ele não aguenta. E aquilo deu-me tanta piada que eu acho que me fui rindo com ele. Fez ricochete. Mas aquilo, na verdade, encaixava ali num sítio qualquer, porque há essa liberdade também, e de repente estávamos a rir os dois feitos parvos de uma coisa que não estava a fazer sentido, mas que estava a fazer sentido para os dois. E foi o quê? O que é que tu fizeste? Também não posso dizer aqui, mas porque é uma coisa demasiado sexual para estar a falar desta hora. É que eu tenho aqui indicações do Ivo para te perguntar se lembras da frase "queres mimuras". Lembro-me perfeitamente. Foi no Hotel Paraíso, lembro perfeitamente. Ok, está relacionado com este tema? Está relacionado com este tema, sim. Mas também não podemos avançar mais. Podemos, mas vamos abrir aqui um precedente muito gráfico. Pronto, mas então deixa-me perceber qual é que é a medida para avaliar se isto se pode ou não fazer e com quem? Se a pessoa não vai levar a mal, se aquilo não vai destabilizar o espetáculo demasiado...
eu acho sempre que que tem que ser um lugar de conforto, tanto com as pessoas como com a própria cena, porque naturalmente num espetáculo há cenas que tu sentes naturalmente que estão mais consistentes do que outras, ou que há mais espaço para isso, eventualmente, e que não são completamente distantes do que se está a passar na cena, não é? Mas tem a ver, acho eu, com a sensibilidade do outro, porque eu, quando faço estas partidas ou penso nelas, não penso em pessoas que eu, à partida, ou não tenho tanta confiança, ou aquilo pode ser prejudicial. A ideia nunca é prejudicar o outro, é pôr numa situação de resolução rápida. Eu gosto muito disso em cena. Quase cair, mas não cair por completo. Tu estás no limbo desse perigo, que eu acho que é muito interessante em cena. Não a fazer partidas, claro, mas esse perigo isto tem a ver com a escuta também. E nós fazemos muitas partidas uns aos outros, é sempre muito divertido, porque há uma consequência muito interessante deste tipo de coisas, que é, os momentos a seguir à partida são de um foco total, porque tu sais de uma zona estranha e de repente tens que voltar. E esses momentos a seguir são muito fixes de estar, porque de repente estamos todos ligados, como às vezes não acontece, porque estás a fazer a peça, porque já fizeste aquilo várias vezes, e quando há um momento de leveza e de frescura, de repente tu ficas hiperdirecionado e é muito bonito sentir essa energia. Portanto, eu acho que também tenho esse desejo mórbido de ver isso acontecer. A atenção do improviso, não é? Sim. Que faz um ator improvisar. Sim. E os espetáculos do Chile, pelo menos o processo, porque eu, como já disse, mais do que propriamente os espetáculos, que me dão muito gozo fazer, tenho muito prazer nos processos de trabalho. E os processos de trabalho, quando são de liberdade e de criação e de improviso, e de repente não teres uma ideia estanque em que tens que seguir ou o texto, ou a ideia, ou a ação, e podes navegar até te afogares e voltares a ser salvo, essa ideia fascina-me muito, sim. Tu, como ator, procuras o consenso? O consenso pode ser uma droga perigosa. Sim. Já procurei. Como sinto que não o atingi, já desisti. Porque acho que de facto não faz muito sentido, na verdade, procurar esse consenso. E porque também não sei muito bem o que é isso. É toda a gente achar que tu fazes bem o que fazes, toda a gente simpatizar contigo, empatizar, toda a gente querer ir ver ao teatro ou querer ver-te no cinema. Eu acho que isto tem a ver com aquela coisa que falava há pouco de a mim interessa-me o pensamento, o debate e não tanto a meritocracia e o virtuosismo da individualidade. E, portanto, e no teatro principalmente, eu acredito nisso, acredito muito, no teatro não só, mas acredito muito na força do grupo e não tanto na força do individual. Claro que o grupo se faz de individualidades, mas essa procura por uma aprovação, por um consenso, claro que não sou desprovido de consciência e gosto de que me digam isso é bem, isso é bom, isso é interessante, gosto disto, porque isto é quase um tónico de vamos continuar, mas gosto muito mais de perceber quando as pessoas vêm falar ou estão a discutir, e estão a discutir sobre uma coisa macro e não uma coisa micro. Portanto, esse consenso é uma coisa que eu vou procurando a espaços para me motivar para o resto, acho eu. E não para me inflamar o ego também, porque também gosto, mas não... Faz parte. Mas faz parte, e acho que é importante, na verdade, porque nos deixa ativos e alerta, mas é sempre um veículo e não um ponto de chegada. Fala-me das tuas raízes venezuelanas. A tua mãe veio de lá para cá. A Wikipédia garante e eu estou a confirmar. A Wikipédia é testadora. Tu vais lá corrigir coisas não. Por acaso acho que a minha agente fez isso há pouco tempo, porque qualquer pessoa pode escrever na Wikipédia. Isso é muito bizarro. E depois pessoas que preparam entrevistas. Mas sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu nasci em Portugal, mas a minha mãe toda a minha família materna é venezuelana. A minha mãe deixou a Venezuela com 19 anos e quando chegou a Portugal conheceu o meu pai. Casaram-se um ano depois. Eu nasci um ano e 9 meses depois. Nunca estive na Venezuela. Gostava muito de ter estado. Não parece que vá em breve, por razões mais ou menos óbvias. E é isso. Mas esse lado latino acho que há uma herança que eu tenho, porque lembro-me muito bem, a minha avó vive em Portugal. A minha avó e a minha mãe são as únicas da família materna que vivem em Portugal.
E tenho uma herança latina muito presente, não só da língua, mas da comida, da música, de alguma maneira. E tenho alguma nostalgia de um sítio que nunca visitei. E que eu acho, posso estar muito enganado, que não vou visitar. Portanto, a língua castelhana era uma coisa de casa, não é? Sim, tua, sim. E na segunda pátria. Sim, completamente. A minha mãe, entretanto, já se tornou completamente portuguesa naquilo que é o sotaque e a forma de falar, mas a minha avó ainda vai muito ao castelhano, ainda é muito presente na minha vida isso. E durante muito tempo, especialmente quando vivia no norte com os meus pais, o castelhano, o espanhol era a minha segunda língua e falava com muita frequência. Tu pensas na hipótese de internacionalização do teu trabalho ou não é um horizonte que te ocupe muito tempo? Penso e quero, não é um horizonte que me deixe desvairado para conquistar, obcecado, mas quero, claro que sim, e tenho algumas ambições nesse sentido, mas não vivo obcecado com isso, não. Porque acredito, acima de tudo, que os projetos ou as pessoas interessantes e boas de se trabalhar, tanto se faz cá em Lisboa, em Coimbra, no Fundão, como na América ou em Madrid. Portanto, gostava sim, tenho essa vontade e essa ambição, mas não vivo obcecado com isso. Como é que está o teu francês? Está meio enferrujado, está atrativo como sempre, porque eu gosto muito da língua francesa. Foi resolução de pandemia, aprender francês? Foi resolução de pandemia. Tem também a ver com a internacionalização, porque eu sempre tive uma paixão e uma admiração muito grande pelo cinema francês e pelos artistas franceses, também pela música. E como não tive o mínimo contacto, porque na escola tive espanhol, escolhi o espanhol em vez do francês, de uma forma natural, de repente decidi, em resolução de pandemia, aprender francês. Entretanto, deixei a escola, mas mantém-se muito ativo este gosto pelo francês. Existe em ti esse impulso, em relação às línguas ou outra coisa qualquer, de uma espécie de investimento, de formação pessoal que não tem um propósito concreto, de curto prazo pelo menos? Não exatamente vou aprender isto com esta finalidade, mas uma coisa de vou aprender isto porque sim, porque me apetece. Há espaço para isso? Eu tenho sempre uma necessidade muito grande de objetivo. E tanto nas línguas como, sei lá, no instrumento, em livros, eu aprendo muito, eu motivo-me com o objetivo. Ou seja, tudo que seja... na verdade, o francês foi a resolução de pandemia com vontade de trabalhar em francês. Aprender guitarra foi com a ideia de eu posso eventualmente usar isto profissionalmente, portanto eu faço sempre as coisas com objetivo e isso muitas vezes não é muito saudável, porque estou sempre à procura de alguma coisa quando às vezes é só aproveitar o caminho das coisas. Mas sim, tento cada vez mais por acaso fazer isso, tento cada vez mais aproximar-me de coisas novas só por si e não com um objetivo qualquer, mas ainda o faço em esforço. Pequenina pausa nesta conversa para rever rapidamente o episódio anterior do teatro. Conversámos com a Joana Barrios. Eu achava que era a pior do mundo, porque o meu corpo era muito grande, estava fora de formato, sabes? Eu ia para o tapete da bagagem fora de formato. E a frase do subtítulo da tese era "You will be happier with lower standards". O restaurante dos meus pais é um palco de uma série de acontecimentos incríveis da minha vida. E eu ia atravessar assim a sala do restaurante para me sentar à mesa com os meus pais e eu ia passar e fiquei tipo... Oh my God, they're there. E depois a minha mãe fez uma coisa muito típica de mãe, que é: então eu vou-te apresentar a eles. Eu nunca tinha pensado que cozinhar pudesse ser uma profissão se eu não tivesse um restaurante. Eu andava de um lado para o outro e fazia isso. Eu saía de casa à 1h30 da tarde e chegava às 7 da manhã. A experiência de estar numa discoteca, com música, com escuro, e em que tu podes libertar o teu corpo enquanto danças. Isso é uma coisa extraordinária. Muito querida, eu: Hi, good evening, it's just the two of you. E um deles olhou para mim assim, já passado, e disse: Tuvio, ma che Tuvio? Io sono italiano, non parlo inglese. Episódio anterior do teatro, todas as conversas disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Vítor, qual é a sugestão, ou várias sugestões que trazes?
Livros, na verdade trouxe 2 porque eu terminei de ler One Connection da Kai Tempest, de uma artista, escritora que escreveu este livro. Tem vários livros, mas este One Connection é um livro que me fez muito sentido, na verdade, e que eu gosto da ideia de o partilhar. E o livro que eu tenho sempre na mesa de cabeceira, que é o Catching the Big Fish, do David Lynch, que é um livro que eu gosto muito e que vou sempre lá de vez em quando porque acho muito importante, e é um criativo, é um tipo que pensa as coisas de uma forma transcendental enfim, eu gosto disso. Depois o filme, que é um filme que na verdade que eu revejo, foi o filme que eu mais vezes revi. Eu não sei exatamente porquê. Não, sei, claro que sei. Estou a tentar fazer-me de... Não, mas sei, claro que sei, que é o Holly Motors, do Léo Carrá. Ok. E tem a ver com uma coisa muito básica e muito básica este personagem é um tipo que vive várias vidas durante este percurso todo do filme, de uma forma muito, muito profunda e muito diversa, e isso na verdade é o trabalho de um artista e de um ator. Portanto, eu identifico-me muito com este filme do Léo Carrá. Espetáculo. Este foi o último espetáculo que me deixou... que me fez pensar muito depois de acabar de o ver, que foi o espetáculo The Man Who Was a Spoon, do Cão Solteiro, no TBA, que é um espetáculo sobre esta coisa estranha de tu tentares resolver as coisas, procurares sempre uma resolução daquilo que é estranho, ou de que tens sempre uma resposta para tudo. E o espetáculo anda a navegar sobre esse universo onde não há respostas, de facto. E o facto de não haver respostas fez-me pensar muito sobre o espetáculo e sobre esta ideia. E como eu gosto muito de pensar sobre... que os espetáculos me deem isso também, foi o espetáculo que eu mais me identifiquei nos últimos tempos. E o disco, é o disco que já falámos... O disco não, mas a banda são os Fontaine DC, que é uma banda que eu tenho ouvido com muita frequência, e o disco Romance é um disco que vale muito a pena ouvir. O cinema foi importante para ti? Muito? Muito, muito. Na verdade... Em retrospectiva, o cinema foi o meu primeiro contacto com a profissão, porque eu sempre vi bastante cinema. Aí sim eu tinha algumas referências de atores e de filmes que gostava de ver, e sou um aficionado por cinema, faço coleção de coisas que já não se vendem na FNAC nem em outros sítios, porque já foram descontinuadas. Tens um leitor de DVD? Tenho um leitor de DVD, tenho muitas caixas com filmes, e continuo a encomendar de fora filmes que eu quero ter em formato físico. Mas o cinema foi muito importante e é muito importante, continua a ser muito importante para mim. Se fosses tomar um copo com o David Lynch, tinhas alguma coisa para lhe perguntar? Tinha muita... Já teria medo de perguntar o que quer que fosse pela forma como ele pudesse responder, mas não tinha muita coisa para perguntar. Preferia que ele falasse só e eu ficava a ouvi-lo, na verdade. Ficava só a ouvir o que ele tinha para dizer, mesmo que fosse tão bizarro como aquele podcast que ele faz na sua gruta, onde diz o estado do tempo e diz que está um belo dia. Portanto, sim. Vítor, obrigada Obrigado por teres vindo ao teatro. Vítor Silva Costa foi convidado desta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Daqui a 15 dias, nova conversa, à roda do teatro. Até lá, todos os episódios para ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.